Olá, salve, salve, estudantes e curiosos da geografia. O assunto de hoje é das ciências humanas, é geografia humana, são as relações econômicas e sociais do homem no espaço, que está dentro do programa de vestibular da URGS. Então, a gente vai começar a compreender o que é essas relações econômicas e sociais. Então, em primeiro lugar, eles têm as relações políticas, né? A ordem mundial. O que é a ordem mundial? É como as grandes potências vão convivendo. Qual é a convivência das grandes potências? A institucionalização, coisa que só vai acontecer no século XX, a institucionalização que é uma maneira de limitar o poder dessas grandes potências, mas a organização do espaço mundial, que vai resultar na ordem mundial, a organização do espaço mundial, ela depende basicamente das unidades políticas dos territórios nacionais, ou seja, os estados, os países, os estados-nações. Então, o que define a ordem mundial são os estados-nações e o poder que cada um vai ter. Obviamente, tem países muito poderosos, a França, Estados Unidos, Inglaterra, a China, o Japão, países bem menos poderosos, como Benin, Mali, Malta, enfim, né? Países bem menores e com muito menos representatividade, muito menos poderio econômico, militar e capacidade de transformação social. Quando começa essa ordem mundial? Na verdade, o que se diz, né, o início, a raiz da era da globalização, ela vai começar com as grandes navegações. Porque antes, por exemplo, o sistema americano estava isolado em relação ao continente europeu, asiático e africano. O sul da África não se conectava exatamente com o Oriente Médio, com a Ásia e com a Europa. E o norte da Europa também passou durante muito tempo isolado e só mais tarde vai começar a se conectar comercialmente, socialmente com outras regiões do mundo. Então o mundo vai começar a se interconectar, a se aproximar com as grandes navegações. Então Portugal e Espanha vão alterar os fluxos comerciais que antes tinham seu coração lá na Ásia, lá no cinturão asiático. As invasões sobre as terras americanas vão favorecer primeiramente a Espanha, né, que vai começar a descobrir ouro, vai começar a explorar o ouro dos astecas, dos maias, dos incas, e esse ouro vai passar pela mão dos portugueses, que vão vender escravizados da África para os espanhóis. Então eles vão se apropriar do ouro dos espanhóis no comércio da mão de obra que os espanhóis também vão precisar. Então Portugal começa a se tornar um grande centro comercial da Europa, comerciante da Europa. Isso, claro, já começa a alterar também o fluxo de pessoas, a dinâmica da população mundial já nesses termos. Então os africanos começam a se deslocar para as Américas, começam a ser deslocados para as Américas. E retornando ao programa da URGS, as relações econômicas e sociais do homem no espaço, da geografia humana, que não está escrito assim no programa Geografia Humana, ela vai ter, então, a organização política, que eu falei agora, a gênese dessa organização política, vai ter as relações econômicas, as atividades econômicas, que são as atividades primárias, que são as atividades extrativistas e a agricultura, a atividade secundária, que vai ser a indústria, e a terciária, que é a prestação de serviços. E como essas coisas se relacionam, como essas atividades se relacionam, que dependem também do fluxo de mercadorias e de serviços, que vai alterar o fluxo de mercadorias e serviços, não são atividades estanques. Então, quando isso altera, vai depender também do sistema financeiro, que vai alterar a dinâmica dos fluxos de mercadorias e serviços. As atividades econômicas e a dinâmica da população, que eu também falei agora, que começa a se alterar quando começa a mudar o centro econômico mundial da Ásia para a Europa, que vai se alterando paulatinamente, gradativamente. Não é uma coisa que vai acontecer, pá, agora deu, Portugal virou uma potência e a China não é mais nada. Não, não é assim que acontece, né? Foi paulatinamente acontecendo um aumento do fluxo de comércio em direção à Europa. E os grandes centros comerciais também vão mudar. Começa a se alterar o território europeu e começa a se alterar o território americano, o território africano e o território asiático. Muita coisa começa a mudar. A dinâmica espacial da população se altera e também o sistema de urbanização. O mundo começa a se urbanizar a partir de então. A partir de 1750, essa mudança se acentua cada vez mais. E no século XIX existe um grande boom de urbanização
no continente europeu, que depois vai se transferir para outros continentes. E o Brasil vai só na década de 70 que vai suplantar a população rural para a população urbana, mas na Europa isso veio acontecendo desde 1500 até praticamente 1900.